Mateus se deparou com uma égua e seu potro amarrados a uma árvore, rodeados por cães famintos. Ele não acreditou quando reconheceu a marca do fazendeiro cruel no lombo dos animais. Seu coração disparou e todos ao redor prenderam a respiração, esperando pela verdade que estava prestes a ser revelada. Mateus estava ajoelhado ao pé de uma cerca quebrada, tentando fixar um novo poste de madeira antes que a noite engolisse as últimas faíscas de luz no céu. O rangido das tábuas e a frustração por não ter ferramentas adequadas deixavam-no ainda mais cansado. Há meses, o rancho vinha passando por dificuldades financeiras. Boa parte das cercas precisava de reparo e ele não tinha mão de obra suficiente para isso. Enquanto martelava, sentia o suor escorrer pela testa. Suas mãos, calejadas, esforçavam-se para manter cada tábua no lugar certo. O sol havia se escondido atrás das colinas, pintando o horizonte de laranja e roxo, quando um som inesperado chegou até ele. Um relincho distante, agudo e desesperado, fez Mateus parar de martelar na hora. Ele levantou a cabeça, o coração batendo rápido, e ficou por um instante sem saber se aquilo era real ou fruto de sua imaginação. Depois de um segundo silêncio, o relincho ecoou de novo, mais fraco, como se viesse de algum lugar próximo da divisa do rancho. Mateus largou o martelo no chão e se levantou de um pulo, os olhos fixos na escuridão que se adensava. Com a adrenalina tomando conta, correu para o pequeno galpão onde guardava seus poucos pertences de trabalho. Pegou a lanterna velha, a corda mais resistente que encontrou, e enfiou o revólver no coldre, por precaução. Não era do feitio dele sair armado, mas algo naquele grito de animal em agonia o deixou em alerta. Ele saiu novamente para o terreiro e, antes de atravessar as porteiras, esbarrou em João, um antigo vaqueiro que vivia nas redondezas e às vezes ajudava no rancho. "Escutou esses gritos, Mateus? Parece bicho ferido", comentou João, aproximando-se. Mateus afirmou com a cabeça. "Ouvi sim. Acho que vem lá de trás, perto da mata. Vou dar uma olhada." João franziu a testa. "É melhor esperar o dia clarear. Você vai se enfiar no escuro e nem sabe o que pode encontrar." "Não posso deixar um animal sofrendo. Vou rápido, não se preocupe", respondeu Mateus, já seguindo em direção às sombras. Foi assim que ele partiu, a lanterna balançando na mão esquerda e a corda pendendo sobre o ombro direito, pronto para qualquer emergência. A cada passo, o mato alto roçava em suas pernas e o som de insetos noturnos se intensificava. A lua começava a surgir, mas não trazia luz suficiente para aliviar a escuridão. O caminho irregular forçava-o a se concentrar para não tropeçar em raízes ou pedras. Os relinchos ficaram mais frequentes conforme avançava, e um arrepio percorreu seu corpo quando percebeu que eram dois tipos de relincho, um mais forte e outro bem mais fraco. Seria uma égua com filhote? O pensamento acelerou seu passo. Podia ser que um potro recém-nascido estivesse em perigo. O cheiro de terra úmida anunciava que estava chegando a uma área mais baixa, onde o solo era lamacento após a última chuva. Então, à luz tremeluzente da lanterna, Mateus avistou algo que o fez gelar. Debaixo de uma árvore retorcida e coberta de cipós, via-se uma égua de pelagem castanho escura, amarrada com cordas na altura do pescoço. Ao lado dela, um potro mal se equilibrava nas patas finas. Os dois pareciam exauridos, os olhos assustados, as respirações arfantes. O aperto no peito de Mateus aumentou quando aproximou a lanterna e viu quão apertada estava a corda no pescoço da égua. A égua, que mais tarde ele chamaria de Esperança, tinha marcas de sangue seco onde a corda a ferira. O potro, que mal ficava em pé, tentava encostar o focinho no ventre da mãe, aparentemente em busca de leite ou segurança. Mateus deu 2 passos cautelosos para a frente, tentando acalmar a égua com palavras baixas e suaves. "Calma, moça. Vou ajudar vocês", sussurrou, estendendo a mão para que ela reconhecesse seu cheiro. Antes que pudesse prosseguir, ouviu rosnados vindos da escuridão. Girou a lanterna e distinguiu, entre os arbustos,
os olhos brilhantes de cães ou lobos famintos. Se fossem cães selvagens ou lobos, não importava. Estavam perto e farejavam a presa fácil. O pânico da égua e do potro parecia alimentar a coragem daqueles predadores. Com o coração aos saltos, Mateus largou a corda no chão e puxou o revólver. Apontou para cima e disparou um tiro. O estrondo reverberou na mata silenciosa, afastando momentaneamente os animais. O eco percorreu os troncos das árvores e, por uns instantes, tudo se tornou imobilidade. O grupo de cachorros se dispersou, mas não completamente. Ainda era possível ouvir rosnados espaçados ao redor. Aproveitando essa trégua, Mateus se aproximou rápido, ajoelhou-se ao lado da égua e começou a cortar a corda com uma pequena lâmina que trazia na cintura. As mãos tremiam pela pressa. Por um segundo temeu que os cães voltassem antes que conseguisse libertar a dupla. A corda se rompeu e a égua se sacudiu, balançando a cabeça para se livrar dos últimos fiapos. Porém, não teve forças para fugir. Estava fraca, e o potro, ainda mais. Mateus passou o braço pelo pescoço do potro para evitar que ele caísse, e foi então que percebeu o quão leve e frágil era aquele bebezinho. Ele sentiu uma mistura de raiva e empatia, uma indignação crescente pelo estado em que foram deixados. Os rosnados ficaram mais altos, e Mateus viu, de relance, um cão maior se aproximando pela lateral. Ele se levantou de supetão e sacudiu a corda contra o ar, gritando para afugentar o bicho. Em seguida, deu um segundo tiro para o alto. O estampido ecoou com a mesma intensidade anterior, fazendo com que o cão desaparecesse novamente na escuridão. Sem perder tempo, Mateus pegou o potro pelos flancos, tentando apoiar as patas bambas, enquanto a égua seguia ao seu lado, com os olhos arregalados. Calma, Esperança. Vou dar um jeito de tirar vocês daqui. Ainda que não tivesse batizado a égua naquele momento, seu pensamento já a identificava como portadora de uma coragem silenciosa que lhe inspirava esperança. Foi um caminho tenso até conseguirem se afastar daquela clareira. Andaram devagar, pois o potro não conseguia caminhar muito bem, e a égua estava exausta. De tempos em tempos, Mateus parava para olhar para trás, com medo de ver o brilho dos olhos dos cães outra vez. Na cabeça dele, surgiam perguntas desenfreadas. Quem teria feito aquilo? Por que amarrar uma égua com um potro recém-nascido numa árvore no meio do mato? Era impossível não acreditar que houve má intenção. Alguém os abandonou para morrer. Isso parecia evidente. Depois de muitos minutos percorrendo a trilha de volta, os latidos e rosnados foram ficando cada vez mais distantes, até sumirem por completo. Um cansaço profundo tomou conta de Mateus. Segurar o potro nos braços e guiar a égua ao mesmo tempo exigira muito esforço, mas não havia escolha. O ar noturno esfriava, e ele só pensava em chegar ao rancho para cuidar dos dois animais antes que perdessem as forças de vez. Finalmente, avistou a cerca que demarcava sua propriedade. Suspirou de alívio, embora ainda houvesse muito a fazer. Seriam necessários cuidados urgentes para a égua e o potro, e isso sem falar no risco de quem poderia ter feito tamanha crueldade voltar a procurá-los. Mateus entrou no rancho, sentindo o coração num ritmo desenfreado. O luar iluminava o quintal de forma pálida, e tudo parecia mergulhado num silêncio estranho, pontuado apenas pelo galope trêmulo dos pensamentos dele. Ele sabia que aquela noite marcava o início de algo maior do que apenas um resgate. Havia maldade em jogo, e essa maldade não costumava ficar de braços cruzados quando alguém tentava impedi-la. Ainda assim, Mateus não recuaria. Seu instinto protetor falava mais alto. Seu único desejo agora era dar à Esperança e seu potro, que ele mentalmente começou a chamar de Valente, a chance de sobreviver. Olhando para trás, para a mata que deixara, Mateus se perguntou quantas outras criaturas não enfrentavam perigos semelhantes. Enquanto atravessava o terreiro, já pensando em acomodar mãe e filhote na pequena estrebaria, teve um último vislumbre do lugar de onde tinha acabado de sair. A clareira onde encontrara a égua continuava lá, escura e hostil.
Mas o que o preocupava era o fato de terem amarrado aqueles animais ali com um objetivo claro. Aquilo era mais do que um simples descaso. Era um ato calculado. Com a mente fervilhando, ele cogitou chamar algum amigo de confiança para ajudá-lo na próxima manhã. Talvez até falar com a vizinhança. Mas o cansaço não lhe deixava pensar com clareza. Precisava cuidar dos ferimentos de Esperança e se certificar de que Valente conseguisse mamar e descansar. Aqueles olhares amedrontados dos dois ainda queimavam em sua memória. A indignação crescia, junto de um sentimento de responsabilidade que agora o impulsionava a proteger aquelas vidas, custe o que custar. Finalmente, depois de soltar um longo suspiro, Mateus repousou o potro num canto da estrebaria, pegou alguns panos limpos para limpar o ferimento no pescoço de Esperança e encheu um balde com água fresca. Enquanto a égua bebia e o potro se aninhava, ele não conseguiu evitar olhar novamente na direção da mata. E então, como se uma estranha intuição o fizesse voltar à clareira em pensamento, lembrou do chão lamacento que pisara lá. Fora inevitável não notar algo que o deixou inquieto. Pegadas nítidas, grandes, feitas por botas mais pesadas que as dele, marcadas ao redor de onde a égua estava presa. Ao olhar para a clareira, Mateus nota pegadas frescas na lama que definitivamente não são dele. Alguém trouxe Esperança e Valente até ali de propósito. A constatação faz um calafrio percorrer sua espinha. Isso não foi acidente. Mateus chegou em casa quando o sol já surgia por detrás das colinas, o corpo moído de tanto esforço. Mesmo assim, estava mais preocupado com os detalhes que vira na mata do que com a própria exaustão. As pegadas profundas gravadas no barro não saíam de sua cabeça. Alguém levara de propósito a égua e o potro para aquele lugar ermo e, provavelmente, ainda rondaria a região, pronto para descobrir o paradeiro dos animais. Esse pensamento o deixou alerta assim que transpôs a porteira do rancho, segurando firme a lanterna apagada que havia carregado a noite toda. Ele conduziu Esperança para um pequeno cercado, ao lado do velho estábulo, enquanto Valente, ainda cambaleando, tentava acompanhar a mãe. O potro movia as patas finas sem muita coordenação, tropeçando vez ou outra nas pedras espalhadas pelo caminho de terra. Mateus balançava a cabeça em aflição cada vez que via o pequeno se desestabilizar, mas logo corria até ele para dar suporte e evitar que se machucasse. A luz do dia evidenciava ainda mais os cortes vermelhos no pescoço de Esperança. A corda que a prendera fora grossa e cruel, deixando marcas fundas na pele. Mateus xingou baixinho aquele descaso que agora precisava remediar. Deixou a égua e o potro quietos por um instante para buscar no galpão alguns panos limpos e um pouco de ervas que Dona Rosa, uma vizinha idosa, lhe havia ensinado a usar para feridas leves. Ainda se lembrava das palavras de Rosa sobre as propriedades cicatrizantes da camomila e de outras plantas da região. Foi ao procurar o que precisava que se surpreendeu com a própria vizinha, chegando sem aviso. Dona Rosa bateu palmas na entrada, sua voz trêmula ecoando no quintal. Mateus, você tá bem? Ouvi tiros de longe na noite passada. Ela andava lentamente, segurando um pequeno cesto de vime encoberto por um pano, onde se viam garrafas com chás e ungentos caseiros. Dona Rosa, desculpe a hora, mas realmente precisei atirar para cima para afastar uns cães. Encontrei uma égua e um potro em apuros, explicou Mateus, enquanto a convidava a entrar no rancho. Que diacho de situação, e eles estão vivos? Sofreram muito, mas estão aqui. Vou cuidar deles. A senhora pode me ajudar? Dona Rosa assentiu, apreensiva. Vim justamente com uns remédios que tenho guardados. Imaginei que fossem precisar. Mas tenha cuidado, meu filho. Ouvi por aí que tem fazendeiro grande que não quer saber de bicho sem dono rondando as terras. Mateus se abaixou no cercado, os joelhos afundando na terra úmida, e começou a limpar com cuidado o pescoço de Esperança. A égua aguentava o incômodo sem reagir agressivamente, talvez por sentir a boa intenção do rapaz. O sangue que escorrera durante a noite formara crostas, e ao retirar esses vestígios, ficava evidente o quão grave era o ferimento. Dona Rosa murmurava palavras consoladoras,
massageando com delicadeza uma mistura de ervas e óleo nas áreas que mais sangravam. Enquanto isso, Valente soltava pequenos choros, esticando o focinho até a mãe, tentando se alimentar, mas ainda cansado demais para se manter firme. Mateus deu um jeito de providenciar um pouco de ração úmida e água limpa num balde, mesmo sabendo que seu estoque de comida era limitado. Precisava garantir que os dois não desfalecessem. Os custos extras ficariam para depois. Quando Dona Rosa terminou de ajudar, fitou Mateus com uma expressão séria. Falaram que, esses tempos, uns cavalos foram largados pelos matos porque a pessoa achou que não valiam a comida. Gente sem coração. Dizem também que tem fazendeiro lá pro outro lado do vale que não gosta de qualquer bicho que apareça por perto. Se forem dele ou não, ele se livra. Mateus respirou fundo, sentindo a raiva e o desalento pesarem no peito. Ele recordou o quanto penara, na infância, com situações parecidas de maus-tratos na região, mas nunca vira algo tão cruel. Mesmo limpando as feridas de esperança, sua mente não parava de formular perguntas sobre aquele responsável anônimo. Seria o mesmo sujeito de quem Dona Rosa falava? Ele balançou a cabeça, tentando afastar a preocupação para se concentrar em manter a égua calma. A manhã avançou e o sol subiu, dourando o quintal. Mateus, completamente esgotado, apoiou-se num toco de madeira para dar um tempo às pernas. Precisava comer alguma coisa, mas o estômago parecia embrulhado demais. Então, ouviu o som de rodas e cascos se aproximando na estrada de terra que passava em frente ao rancho. Um homem com um carroção carregado de utensílios e mantimentos de fazenda estacionou diante da porteira. "Bom dia!" gritou o comerciante viajante, descendo do assento com um sorriso meio nervoso. "Precisa de algo? Comida pro gado, ferramentas, cordas?" Mateus coçou a nuca, meio sem paciência, mas acenou em cumprimento. "Talvez um saco de feno e um pouco de ração. Tô com uma égua e um potro aqui que preciso alimentar." O homem ajeitou o chapéu e lançou um olhar curioso para o cercado. "Que bom coração o seu, rapaz. Tem muito dono de terra por aí que resolve essas inconveniências de outro jeito. Já vi gente abandonando bicho doente na beira da estrada ou amarrando o cavalo na mata para não dar despesa." Mateus enrugou a testa, sem querer acreditar que tanta crueldade fosse assim tão comum. "Mas se eu deixasse eles para morrer, de que valeria toda a humanidade que a gente prega ter?" O comerciante deu de ombros, sem responder direito. Talvez até concordasse intimamente, mas sabia que no sertão havia gente sem misericórdia. Depois que o vendedor foi embora, Mateus se recordou de histórias que ouvira lá em suas andanças, sobre um grande fazendeiro que habitava as terras mais ao sul do vale. Aquele homem era temido. Falava-se que suas criações viviam no limite da sobrevivência e que qualquer animal que não fosse lucrativo acabava sumindo, sem deixar rastro. O estômago de Mateus embrulhou só de pensar em tal possibilidade. Seria aquele mesmo indivíduo por trás de tudo? A julgar pela brutalidade, fazia sentido. Ainda assim, denunciar não era simples. A lei, em muitas ocasiões, não se fazia presente, e mexer com gente poderosa poderia significar retaliação. Mateus passou a mão pela testa suada, hesitante. Precisava encontrar um jeito de proteger Esperança e Valente sem se expor tanto. Ao mesmo tempo, não suportava a ideia de ficar calado. Foi nesse clima de indecisão que seu primo mais novo, Felipe, surgiu montado num cavalo de porte médio. Trazia uma expressão preocupada no rosto. "Fiquei sabendo do que aconteceu. Ouvi dizer que teve tiro no meio da noite. Tá tudo bem contigo?" Mateus contou rapidamente o que viu na clareira, a forma cruel como prendera a égua e o potro. Felipe ouviu sem interromper, embora não contivesse a cara de horror. "Tem certeza de que quer se meter nisso, primo? Já ouvi cada história sobre gente perigosa nessa região." Mateus suspirou. "Não posso simplesmente abandonar 2 seres vivos que foram deixados para morrer. E se alguém voltou para procurá-los, tenho que estar preparado. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo", ofereceu Felipe, embora a tensão fosse nítida em seus olhos. Ele não era covarde, mas temia até onde a maldade humana podia chegar.
Naquele resto de tarde, Esperança mostrava-se inquieta, andando em círculos no cercado como se ainda estivesse à espera de um perigo iminente. Valente, por sua vez, tentava mamar de vez em quando e em seguida soltava pequenos relinchos finos. Mateus se debruçava na cerca, observando cada movimento, sentindo o peso de uma responsabilidade que não poderia evitar. Precisava de soluções rápidas, mas quase não tinha informação sobre o que exatamente estava acontecendo e quem era o dono ou o culpado por abandoná-los. Quando o sol baixou e a noite chegou, um vento mais frio soprava pelo rancho. Mateus deu uma última volta para checar as fechaduras e garantir que o cercado e o estábulo estivessem firmes. De repente, notou uma sombra esguia na extremidade da propriedade, perto de uma árvore retorcida. Chamou: "Quem tá aí?", mas não obteve resposta. A silhueta se moveu, lenta, e em poucos segundos sumiu entre as folhagens. O estômago dele se revirou com a certeza de que não era alucinação. Havia alguém rondando. Ele pensou em correr atrás, mas não seria prudente se embrenhar no escuro sem lanternas, sem saber quantas pessoas ou quem estava ali. Com o coração martelando no peito, voltou para perto de Esperança, acariciou o focinho dela e ficou pensativo ao lado do potro, avaliando a situação. Restava tentar descansar um pouco e ficar alerta para qualquer sinal de invasão. A noite, porém, parecia interminável. No meio da madrugada, o cansaço finalmente o dominou. Mateus sentou-se em um banco improvisado próximo ao celeiro e cochilou por alguns instantes. Ainda estava escuro quando sentiu um arrepio percorrer o corpo. Acordou sobressaltado ao ouvir algo se arrastando perto das paredes de madeira do celeiro. Inicialmente, achou que fosse um animal silvestre, mas então percebeu, com o coração acelerado, que eram passos humanos, leves e cautelosos. Numa fração de segundo, também captou outro som, um relincho curto e aflito, vindo do interior do estábulo, como se um cavalo tivesse sentido a presença de um estranho. Mateus se levantou de imediato, pegando a lanterna e o revólver, certo de que alguém estava ali para investigar ou, pior, prejudicar os animais. Mais tarde, naquela noite, Mateus ouve passos perto de seu celeiro, seguidos pelo som inconfundível de um relincho de cavalo em alerta. Ele corre para fora, com o coração aos pulos, certo de que alguém está bisbilhotando. Mateus saiu em disparada na direção do celeiro, ainda sem saber ao certo o que encontraria. Segurava a lanterna acesa na mão, tremendo levemente enquanto apontava o feixe de luz para cada canto escuro. O som de um relincho aflito ecoava pelas paredes de madeira, e ele chamou por Esperança, na esperança de acalmá-la. Ao entrar, a claridade vacilante revelou o movimento de uma silhueta sombreada que estava próxima à égua. A forma escura deu um passo atrás, desviando do foco da lanterna. Esperança empinou ligeiramente, emitindo um relincho de puro nervosismo. Mateus levantou a luz e enfim conseguiu ver o rosto do intruso. Um homem de expressão fria, olhar duro, que parecia não ter a menor intenção de se justificar. Vestia roupas escuras, um lenço preso ao pescoço e botas que deixavam marcas de lama no chão do celeiro. Por um instante, um cheiro azedo de suor e couro tomou conta do ambiente. O sujeito, sem recuar por completo, se aproximou de Mateus com passos cautelosos e falou em tom baixo. "Esses cavalos não são problema seu." A voz saía seca, como se estivesse mordendo cada palavra. Esperança sacudiu a cabeça para trás, ainda assustada, e o homem pareceu irritado com a movimentação dela. Mateus respirou fundo, tentando manter o controle. "Eu não vou abandonar a égua e o potro. Seja quem for o dono, fez algo muito errado." Retrucou sem abaixar o olhar. O intruso esboçou um sorriso breve, mas não de simpatia. Tinha um ar desafiador, como se menosprezasse a coragem de Mateus. "Se continuar bancando o herói, não vai sair barato para você", rosnou, dando um passo em direção ao fundo do celeiro. Para sublinhar a ameaça, chutou um balde de ração que estava no chão, fazendo um estrondo que fez Valente se encolher atrás da mãe.
O homem olhou para Mateus como se quisesse certificar-se de que a mensagem fora clara. Mateus apertou os punhos, mas respirou para conter a raiva. Sai daqui. Deixa a égua em paz. Você não tem direito algum sobre eles. Ele ergueu a lanterna, e a luz revelou parcialmente o rosto do intruso. Uma cicatriz fina cortava a sobrancelha direita, tornando sua expressão ainda mais sombria. O homem estreitou os olhos, jogando o peso do corpo para trás. Por um instante, considerou partir para a briga, mas recuou. Vou deixar um aviso. Se meter de novo onde não é chamado, pode sofrer consequências piores. E antes que Mateus pudesse reagir, ele fez um gesto brusco com o braço, como se afastasse algo invisível no ar, e andou apressado para a porta do celeiro, sumindo na noite. Mateus correu até a entrada, ainda iluminando a escuridão, mas o vulto do homem desapareceu tão rapidamente quanto aparecera. Lá fora, só se viam sombras ondulantes dos arbustos sob a brisa noturna. O silêncio voltou a reinar, deixando Mateus com o coração disparado e a mente fervendo de perguntas. Nunca vira aquele homem antes, mas suspeitava que fosse um capanga a mando do fazendeiro sobre o qual tantas pessoas sussurravam. Ele aproximou-se de Esperança, que continuava tremendo. Acariciou o pescoço da égua para tranquilizá-la, enquanto Valente, mais protegido, se mantinha colado ao flanco da mãe. Calma, tá tudo bem agora, sussurrou Mateus, embora não tivesse certeza se acreditava nas próprias palavras. Sabia que o perigo não terminara. Aquela visita deixava evidente que alguém estava interessado nos cavalos. Interessado a ponto de usar ameaças. Por mais alguns minutos permaneceu ali, afagando a égua e examinando Valente, certificando-se de que não estavam feridos. Só quando conseguiu notar alguma melhora na respiração de ambos, é que decidiu dar uma volta pelos arredores, a fim de garantir que ninguém mais estivesse escondido. Varreu o terreno com a lanterna, conferiu as cercas e voltou a reforçar a porta do celeiro. As horas passaram devagar, e quando o sol finalmente deu as caras no horizonte, trazendo tons de cinza e laranja, Mateus seguia alerta. O dia surgiu com o céu pesado. Nuvens carregadas prometiam chuva em breve. Mateus notava o ar abafado, úmido, colando a camisa no corpo. Enquanto terminava de reforçar a tranca do cercado, ouviu o barulho de passos rápidos atrás de si. Era Felipe, ofegante, os olhos arregalados ao se aproximar. Primo, ouvi dizer que teve homem estranho por aqui. É verdade? Mateus secou o suor da testa com a manga da camisa. Sim. Um sujeito invadiu o celeiro no meio da noite, chegou ameaçando. Tava de olho na égua e no potro. Felipe abriu a boca, atônito. Isso é muito perigoso. Se esse cara trabalha pro fazendeiro que a gente imagina, pode vir coisa pior. Você não tem medo de eles voltarem? Medo eu tenho, mas não vou ceder. Preciso continuar cuidando de Esperança e Valente. A menção do nome que Mateus dera à égua surpreendeu Felipe por um segundo, mas ele logo compreendeu a gravidade da situação. Felipe insistiu para que se tomasse mais cuidado. Sugeriu reforçar tudo ao redor, ficar de vigília durante a noite ou mesmo avisar algum parente distante e pedir reforço. Mateus concordou com a cabeça, já sentindo o peso de não dormir direito e o estresse de enfrentar um inimigo desconhecido e poderoso. Mas no íntimo estava decidido. Não abandonaria o que considerava o certo. Já perto da hora do almoço, alguns vizinhos apareceram, curiosos e preocupados com os rumores. Reuniram-se sob a sombra de uma árvore retorcida ao lado da casa de Mateus para comer rapidamente e trocar informações. Havia cochichos sobre animais sumidos em outras áreas e relatos de violência contra quem ousou questionar. Ouvi dizer que um fazendeiro lá pro sul se livra de todo cavalo que não gera lucro, comentou um homem de chapéu puído, mexendo no bigode ralo. Teve gado que sumiu também. Ninguém faz nada porque ele é influente na região. Mateus se recordou das pegadas que encontrara na clareira e do olhar ameaçador do homem da noite anterior. Aquilo tudo se encaixava num cenário maior de crueldade e omissão. Passou a mão pelos cabelos, tentando se organizar mentalmente. Precisava descobrir quem era de fato esse fazendeiro e o que andava fazendo.
Você devia pensar bem antes de mexer com gente poderosa. Alertou uma senhora que descansava perto do fogão a lenha, servindo café quente em canecas esmaltadas. É bonito cuidar dos bichos, mas e depois? Vai ter quem te defenda? Mateus não tinha resposta pronta. Sentia uma raiva silenciosa, pois nada justificava tamanha brutalidade. E mesmo assim pareciam todos reféns do medo. Quando a pequena reunião dispersou, Mateus chamou Felipe de lado. Vou até as terras dele. Preciso ver de perto o que acontece. Não é só Esperança e Valente. Pode haver outros animais sofrendo. Felipe abriu a boca num protesto imediato. Isso é loucura, primo. E se você for pego, já deixaram bem claro que não tão pra brincadeira. Mateus cerrou o maxilar. Pois é, mas se ninguém fizer nada, essa maldade continua. Sentia o calor do sangue correndo nas veias, uma mistura de indignação e senso de dever. Com esse firme propósito na cabeça, Mateus foi preparar um cavalo mais forte para a jornada. Tinha um pangaré de confiança, que mesmo não sendo rápido, era resistente e aguentaria o terreno acidentado. Não podia arriscar levar Esperança e Valente junto, pois estariam indefesos e chamariam muita atenção. Era mais seguro deixá-los protegidos no rancho, bem trancados no estábulo, onde Felipe e Dona Rosa poderiam dar uma olhada de tempos em tempos. O sol começava a baixar no céu encoberto, quando Mateus selou o pangaré e reuniu um pouco de água e comida para si. O ar continuava denso, prelúdio de uma tempestade que não tardaria a chegar. Precisava partir antes que escurecesse. Se tivesse sorte, chegaria em um ponto estratégico na mata, de onde poderia observar a fazenda suspeita sem ser visto. Não sabia o que encontraria, mas tinha certeza de que seria perigoso. Felipe, de braços cruzados, olhava o preparo com ar preocupado. Sabe que tem tudo para dar ruim, né? Mateus montou no cavalo, respirando fundo. Sei, mas não posso ficar parado. Apertou levemente os calcanhares nas laterais do animal, que relinchou e começou a andar. Ele se afastou, lançando um último olhar ao cercado onde Esperança se encontrava, como se a tranquilizasse à distância. Valente ainda estava vulnerável, mas esperava que, num lugar fechado, ambos ficassem a salvo por enquanto. Mal saiu do rancho, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, tímidas, mas frias. Logo o tempo ficaria pior, e a estrada de terra se transformaria numa trilha escorregadia. Mesmo assim, ele não voltou atrás. Passou por uma curva estreita, notando como as nuvens pesadas se acumulavam sobre as montanhas, anunciando trovões a qualquer momento. Cada passo do pangaré levantava a terra úmida, e o vento fazia as árvores sibilarem como vozes alertando sobre o perigo. E ele não estava enganado. Era um trajeto traiçoeiro, pouco frequentado, que serpenteava entre rochas e mato fechado. Seu objetivo era seguir adiante até encontrar um ponto alto, um recanto que sabidamente dava vista para o vale. Dali poderia observar a movimentação na fazenda, identificar galpões, criações e, quem sabe, entender a escala daquela crueldade. Mas antes de chegar onde pretendia, teve de frear o cavalo bruscamente. Ao virar uma curva, deparou-se com uma visão que gelou seu sangue. Homens armados em pé, bloqueando uma trilha que cortava o vale adiante. A chuva fina escorria pelas suas jaquetas, e as espingardas que carregavam brilhavam na pouca luz que atravessava as nuvens. Mateus não tinha dúvidas. O fazendeiro já estava um passo à frente, esperando por ele. Ao chegar ao início de uma trilha estreita que cortava o vale, Mateus avistou homens armados bloqueando a passagem. Tinha certeza de que o fazendeiro já esperava por ele. Mateus prendeu a respiração ao avistar aqueles homens armados. A chuva fina que escorria pelo rosto fazia seus olhos arderem, mas não podia desviar o olhar deles nem por um segundo. Eram 3, talvez 4 figuras mal encaradas, cada qual empunhando uma espingarda ou rifle de cano longo. Mesmo montado em seu pangaré, Mateus percebeu que, se insistisse em seguir por aquela trilha, seria facilmente cercado ou pior. Decidiu recuar antes que o notassem. Puxou as rédeas devagar e guiou o cavalo para trás, rezando para não fazer barulho. Sentindo o coração acelerar, ele se manteve oculto na curva do caminho,
e soltou um suspiro tenso. Precisava encontrar outra rota para chegar até a grande propriedade daquele fazendeiro, o mesmo que, segundo todos, maltratava animais e não hesitava em calar quem interferisse. Enquanto a chuva persistia em ritmos irregulares, Mateus se recordou de uma picada menos conhecida, mais escondida entre rochedos. Só um morador antigo das redondezas saberia encontrá-la. E, por sorte, ele nascera ali e passara a infância explorando cada palmo de terra em busca de atalhos e segredos. Com cautela, contornou um trecho de mata fechada, procurando sinais que lhe indicassem a trilha certa. O capim alto roçava o corpo do cavalo, e ramos secos estalavam sob os cascos. Tudo parecia imóvel, exceto pelos pingos que ora se tornavam mais densos, ora quase cessavam. A cada tanto, Mateus parava e ouvia, atento a vozes ou passos. Não queria esbarrar em mais guardas. Depois de algum tempo, encontrou a sequência de pedras em declive que formava uma passagem estreita ao pé de uma encosta rochosa. Ali o terreno era lamacento, mas se lembrava de que, ao fim daquele corredor natural, chegaria a uma parte mais elevada, coberta de árvores, que oferecia visão para o vale sem passar pelos postos de vigilância. Amarrou o cavalo a uma árvore grossa, num ponto protegido pela copa, e seguiu a pé para não fazer tanto barulho. A subida era íngreme. Precisou se agarrar a raízes e galhos para não escorregar. A chuva já dera uma trégua, mas o chão seguia escorregadio. Ofegante, parou atrás de um arbusto para recuperar o fôlego. À frente, abria-se uma encosta mais plana, que dava para um descampado na parte alta do vale. Agachado, Mateus se moveu devagar entre pedras e troncos caídos. Quando chegou ao ponto que lembrava, pousou a mão na terra para se firmar e se esgueirou até a beira de um barranco raso. Dali, enfim, teve a primeira vista do grande rancho do fazendeiro. O que viu causou um aperto no peito. Diversos galpões de madeira mal conservados, cercas retorcidas e lama por toda parte. Uns cavalos magros se encolhiam sob uma precária proteção de palha, enquanto outros, de costelas evidentes, tentavam ciscar qualquer resto de capim. Mateus pigarreou baixinho, indignado com aquela cena. Era pior do que imaginara. Nem mesmo onde houvesse ração ou água parecia haver qualquer cuidado. Tinha visto a criação de cavalos em condições ruins antes, mas aquilo superava tudo. Afastou uma folha do rosto para enxergar melhor. Podia contar pelo menos 4 ou 5 piquetes abarrotados, onde gado e cavalos dividiam espaço sem estrutura, muitos se encostando nas cercas, como se não houvesse lugar suficiente para todos. Estava tão concentrado no que via que quase não notou o grupo de homens que apareceu perto de um dos galpões. Carregavam arreios velhos, chicotes e, ao que tudo indicava, cuidavam de arrastar alguns animais para dentro de um cercado. De onde estava, não dava para ouvir as palavras, mas percebia a brutalidade dos gestos. Um desses homens, imponente, berrava ordens para os demais. Seu rosto, mesmo à distância, parecia moldado em raiva. Esse homem alto, de cavanhaque grisalho, apontava o dedo e gesticulava com violência, parecendo irritado. Mateus deduziu que poderia ser o capataz ou o próprio fazendeiro, e por instinto a raiva e a cautela se misturaram dentro dele. Precisava chegar mais perto, ou pelo menos contornar o terreno para ver o que acontecia por trás daquele grande rancho. Engoliu em seco e começou a rastejar em meio ao mato, tomando cuidado para não levantar a cabeça além da altura da encosta. Desceu alguns metros, cada passo calculado para não tropeçar. A certa altura, percebeu que estava se aproximando de uma cerca deteriorada que delimitava parte do pasto. Havia um barranco estreito ao lado, que poderia servir de abrigo, e permitir a ele espiar mais de perto. Com o corpo meio inclinado, Mateus respirou fundo e engatinhou até encontrar uma fenda na cerca, larga o suficiente para se espremer. Ao cruzar para o outro lado, sentiu o estômago revirar. O cheiro era forte. Fezes, urina, ração apodrecendo. Por um momento, ficou com medo de que os animais fizessem algum barulho e chamassem a atenção dos homens. Mas a maioria daqueles cavalos estava fraca demais para qualquer reação ruidosa.
Ele apoiou o joelho num charco de lama e enganchou-se sob um pedaço de cerca quase solto, mantendo a cabeça baixa. Conseguiu observar, a poucos metros, um curral improvisado com estacas de madeira lascadas. Lá dentro, bois e cavalos dividiam espaço, todos esqueléticos. A lama se acumulava em torno das patas, e alguns animais mal conseguiam se erguer, possivelmente doentes ou feridos. Mateus fechou os punhos com tanta força que chegou a doer. Aquilo confirmava todos os rumores que ouvira. O fazendeiro administrava um lugar de tormento para os bichos, tratando-os como objetos descartáveis. Então viu novamente o homem alto de cavanhaque puxando um cavalo baio pelos arreios. O animal resistia, relinchando, mas não tinha força para lutar. Com um palavrão, o sujeito deu um puxão tão brusco que o bicho quase caiu de joelhos. Outros capatazes assistiam, rindo do desespero do cavalo. Mateus sentiu o sangue ferver. Queria saltar das sombras e confrontá-los, mas sabia que seria suicídio. Contou 4 homens ali, todos com armas na cinta ou encostadas nas cercas. Ele se movimentou devagar para contornar o curral, rastejando até um ponto mais elevado, onde um amontoado de palha e entulho formava uma parede natural. Ali, notou um cão de guarda, de pelos escuros, farejando as proximidades. Travou imediatamente. O animal ainda não o percebera, mas, se avançasse mais um passo, poderia sentir seu cheiro. A adrenalina tomou conta de Mateus, que decidiu ficar imóvel, de cócoras, esperando o cão se afastar. Mas a sorte não estava muito a seu favor. Um galho seco, meio solto na lama, escapou debaixo de seu pé e produziu um estalo. O cão levantou as orelhas e começou a rosnar, farejando o ar com agressividade. Mateus se agachou ainda mais, sentindo o coração martelar no peito. O cão se aproximou, emitindo rosnados surdos, e então latiu 2 vezes, alto e agudo, chamando a atenção de quem estivesse perto. No mesmo instante, o homem de cavanhaque e outros 2 capatazes pararam o que faziam. Um deles gritou, perguntando o que o cachorro vira. Mateus percebeu que eles iriam investigar, e não tinha muito tempo. Precisou agir rápido. Rastejou para trás, se esgueirou novamente sob a cerca esburacada e correu agachado na direção do barranco que o levaria de volta para a parte de cima. "Ei, tem alguém ali?" berrou uma voz. Mateus escutou passos pesados correndo até a área onde estivera, o mato estalando e o cão latindo descontrolado. A chuva retomou força, batendo contra as folhas e transformando o solo em um lamaçal cada vez mais traiçoeiro. Ele mal conseguia firmar os pés, pois tudo ficava escorregadio. Chegou a tropeçar, sujando o corpo de lama e molhando a camisa até os ossos. Ainda assim, levantou-se e continuou. Quando chegou ao alto da encosta, avistou um dos homens do rancho aparecendo lá embaixo, bem onde ele se escondera antes. O sujeito ergueu a arma, procurando algum sinal de invasor. Mateus se abaixou atrás de um tronco caído, o coração acelerado. Aquela era a sua chance de fugir. Tomando fôlego, prendeu a respiração para controlar a ansiedade. Esperou 1 segundo, até que o capataz mirasse em outra direção, e então saltou para trás das pedras mais uma vez, pondo-se a correr feito um animal acuado. Levou mais tempo do que planejava para reencontrar a trilha por onde viera, já que os capatazes estavam em seu encalço. Conseguiu chegar onde amarrou o pangaré, que relinchava assustado com toda a movimentação e o cheiro de medo. Mateus soltou as rédeas e montou depressa. O cavalo, pressentindo a tensão, disparou antes mesmo que ele ordenasse. Passaram por caminhos estreitos e barrentos, a chuva batendo forte no rosto de Mateus, que ocasionalmente olhava para trás para ver se estava sendo seguido. Depois de um bom tempo, pôde notar que ninguém vinha em seu rastro. Talvez a trilha escorregadia e a mata fechada tivessem dificultado a perseguição. Ainda assim, ele não parou até sentir que estava a uma distância segura. No fundo, sabia que escapara por pouco. Havia visto o suficiente para confirmar que aquele era realmente um lugar de horrores para os animais, e, portanto, para quem ousasse protegê-los.
Tudo indicava que o fazendeiro usava a força e o terror para manter a região calada. Só quando retornou aos limites de seu rancho, já no crepúsculo, sentiu os músculos relaxarem levemente. Desmontou ofegante, enxugando a água que escorria do rosto. O pangaré bufou, igualmente cansado, as patas enlameadas. Boa, garoto. Conseguimos voltar, murmurou Mateus, afagando o pescoço do cavalo. O vento frio gelava sua camisa encharcada, e ele sonhava com um abrigo seco onde pudesse, ao menos, trocar de roupa e pensar no que fazer. Assim que atravessou o terreiro, porém, percebeu algo estranho. A porta de sua casa estava meio aberta. O chiado da madeira balançando no vento soava quase fantasmagórico. Ele prendeu o cavalo e foi conferir. Encontrou a lateral da porta com uma faca enterrada na madeira, atravessando um pedaço de papel amassado. Sentiu um arrepio na espinha. Aproximou-se e puxou o bilhete, segurando firme para não voar com a ventania. Leu as letras grandes e rústicas que deixavam pouco espaço para interpretação. Fique longe do que não é seu. Mateus encarou a ameaça cravada na porta e sentiu a determinação aumentar, junto do medo. Mateus encarou por alguns segundos a faca cravada na madeira, sentindo a força daquela ameaça pesando nos ombros. Depois, retirou com cuidado o pedaço de papel. As palavras eram curtas, mas deixavam claro que, se ele insistisse em proteger o que não era seu, coisas piores poderiam acontecer. No entanto, seu senso de justiça não permitia recuar. Com o punho apertado em torno do bilhete, entrou em casa e conferiu rapidamente se algo havia sido revirado. Nada parecia faltando, mas a simples invasão reforçava a urgência de se prevenir contra futuros ataques. Na manhã seguinte, Dona Rosa apareceu com seu caminhar sereno e um semblante preocupadíssimo. Ela havia ouvido um murmurinho pelos caminhos de terra. Diziam que Mateus tinha cutucado a onça com vara curta ao resgatar Esperança e Valente e investigar os domínios do fazendeiro Cruel. A notícia se espalhara rápido pela região, e muitos temiam que as represálias sobrassem para quem estivesse por perto. Meu filho, ouvi falar que estão dizendo que você arrumou confusão feia. Fazendeiro grande não gosta de intrometido. Sussurrou ela, apoiando a mão no braço de Mateus. Tome cuidado. Se precisar, se esconda longe por uns tempos. Mateus não pôde deixar de sorrir, mesmo ansioso. Não posso sumir e deixar os 2 cavalos expostos. Também tem gente honesta aqui que sofre com esse homem. A senhora apenas balançou a cabeça, preocupado o olhar de mãe que não quer perder o menino para a violência. Mais tarde, Felipe passou no rancho para checar a situação. Andava de um lado para o outro, olhando para a faca que Mateus deixara em cima de uma mesa improvisada no quintal. Era óbvio que também estava com receio. Viu o recado que te deixaram. Acha que vão voltar? Perguntou sem rodeios. Não sei, mas é provável, respondeu Mateus, esfregando o rosto cansado. Precisamos proteger melhor o lugar. Talvez erguer uma cerca mais reforçada nos fundos, pôr uns sinos ou latas penduradas nas árvores para avisar a aproximação de estranhos. Felipe concordou, mas era nítido que pensava na própria segurança. Afinal, qualquer um que ajudasse Mateus também poderia se tornar alvo. Os vizinhos, ao saberem do tamanho do problema, começaram a se manter distantes. A maioria alegava ter que cuidar das próprias plantações ou resolver pendências na cidade, preferindo não aparecer por perto. Alguns, que antes mostravam certa simpatia, agora evitavam contato, com medo de serem associados à briga contra o fazendeiro. O isolamento repentino pesava no ar. O rancho, que já era simples, ficou ainda mais silencioso. Mesmo assim, Mateus não estava completamente só. Felipe permanecia leal, embora o medo o assombrasse. Dona Rosa, com seus remédios e conselhos, aparecia sempre que podia, e alguns moradores mais antigos soltavam palavras de encorajamento quase sussurradas, torcendo para que houvesse um fim para aquela injustiça. Apesar disso, sabiam que o fazendeiro tinha muita influência e contava com apoio de capatazes e, pior, do silêncio de algumas autoridades locais. Em meio a esses dias tensos, Mateus percebeu que Esperança ainda estava sensível na parte do pescoço, onde a corda a ferira.
As marcas não cicatrizavam como se esperava, talvez pela falta de cuidados veterinários adequados. Foi então que decidiu procurar Dr. Antunes, um veterinário da região conhecido pela competência, mas que não costumava se envolver em conflitos entre grandes fazendeiros e pequenos ranchos. Mesmo assim, Mateus não tinha outra opção. Era urgente oferecer o tratamento certo à égua, ou as feridas poderiam infeccionar. Arrumou uma carroça simples, acomodou Esperança com cuidado e seguiu com Felipe pela estrada de terra até a modesta clínica de Dr. Antunes, no povoado mais próximo. Durante o trajeto, as pessoas que cruzaram olharam com curiosidade, mas ninguém se aproximou para ajudar. Parecia que o medo tinha tomado conta de todos. Ao chegar, encontraram o veterinário recebendo outro cliente. Enquanto esperavam do lado de fora, ouviram trechos de conversas sobre o aumento de animais feridos e desaparecidos na região. Comentava-se que alguém estaria fazendo uma limpeza de bichos soltos, envenenando uns, tirando-os à força de terrenos onde eram criados de modo simples. Mateus cruzou o olhar com Felipe. Era evidente que se referiam ao fazendeiro que vinha sendo mencionado. Quando chegou a vez de Esperança, Dr. Antunes saudou-os com um sorriso discreto, mas demonstrou preocupação ao ver o ferimento no pescoço dela. Agachou-se, examinou com cuidado, apalpando para ver se havia pus ou tecido morto. Ela ainda sente dor. É visível. Essas marcas podem infeccionar. Vou limpar direito e preparar um antibiótico, explicou. Enquanto passava um produto para desinfetar, notou a tensão de Mateus. Se meteram em encrenca, não foi? Mateus assentiu, explicando em poucas palavras como encontrar a égua e o potro e como acreditava que o fazendeiro era o responsável por aquele abandono cruel. Dr. Antunes suspirou, como se já esperasse ouvir algo assim. Ouço boatos há tempos, mas pouco se faz. O medo domina os moradores. E o senhor, não tem medo de me ajudar? Perguntou Mateus, aliviado por receber assistência. Medo a gente sempre tem, admitiu o veterinário. Mas não vou fechar os olhos para os bichos sofrendo. Dizer que não me envolvo seria covardia. Ele fez uma pequena pausa antes de concluir. Só peço que cuide de não esbarrar comigo dentro daquele rancho infernal. Também tenho família. Preciso medir riscos. Mateus compreendia. Agradeceu o tratamento e pagou o que pôde, embora não tivesse muitos recursos. Dr. Antunes forneceu um frasco com medicamento injetável e algumas instruções de como seguir o tratamento em casa. Na volta, Mateus e Felipe pararam num armazém de beira de estrada para comprar mais ração. No balcão improvisado, o dono mal levantou os olhos para cumprimentá-los. Entretanto, quando viu a marca de ferro no flanco de Esperança, curiosidade o fez falar. Você sabe, né, que essa marca indica boa linhagem. Dizem que cavalo com essa sigla vem de um criadouro antigo, pode valer ouro se for bem tratado. Mateus piscou, surpreso. Não sabia identificar marcas de ferro, além das mais comuns da região. Quer dizer que a égua é de linhagem rara? O comerciante deu de ombros. Ouvi falar que esse registro vinha de um criatório que fechou há anos. Se alguém conseguiu uns descendentes, pode ter valor, ou não. Felipe trocou um olhar com Mateus. Agora fazia sentido para eles o porquê de tanto interesse do fazendeiro. Esperança não era um simples animal abandonado. Possivelmente carregava uma herança genética valiosa. E o potro também. Aquilo só aumentava a indignação. Se tinha valor, por que deixá-los para morrer na mata? Ao chegarem ao rancho, viram que a situação por ali continuava tensa. Nenhum vizinho passara para dar notícias, e tudo estava silencioso demais. Mateus acomodou Esperança e Valente no estábulo, atento a qualquer sinal de movimentação estranha. Precisava pensar nos próximos passos. Contudo, as horas foram passando, e o sol se punha no horizonte. Ele se forçou a comer alguma coisa, pois sabia que a qualquer momento poderia precisar de energia para reagir a alguma investida dos capangas. Já tarde da noite, o vento soprava forte, fazendo as folhas secas bailarem pelo terreiro. Mateus ouvira barulhos suspeitos por trás das árvores mais de uma vez, mas não tinha confirmado se era só imaginação
ou alguém rondando. Manteve a lanterna por perto e uma velha espingarda encostada no batente da porta. Depois de checar as trancas na estrebaria, sentou-se à luz fraca de um lampião, preparando mentalmente o que faria se houvesse um novo confronto. Nisso, ouviu passos apressados do lado de fora. Antes de reagir, a figura de um jovem entrou correndo, suado e ofegante, quase sem conseguir falar. Mateus pôs a mão na espingarda por reflexo, mas logo reconheceu o rapaz como Tonico, um conhecido da região. Mateus, desculpa chegar assim, mas eu vi homens armados na mata. Estão se reunindo perto de uma clareira. Estão tramando alguma coisa para hoje, disse o moço com a voz tremida de pavor. Acho que vão vir te pegar de surpresa. Mateus sentiu o estômago embrulhar. O aviso confirmava suas piores suspeitas. Aqueles capangas não ficariam só na ameaça por muito tempo. Quantos são? Perguntou, tentando manter a calma. Não contei bem, mas deviam ser uns 5 ou 6. Pareciam esperar outros chegarem. Vi um deles citar seu nome e falar do tal Potro. Felipe, que ouvira tudo, apertou o punho contra a perna. Estava claro que a noite prometia ser longa e perigosa. Um mensageiro chega sem fôlego no rancho, avisando que os homens do fazendeiro foram vistos reunidos na mata e podem atacar ainda naquela noite. A noite caiu sobre o rancho com um peso ameaçador. As nuvens encobriam a lua, deixando o cenário quase deserto na escuridão, e cada rajada de vento provocava rangidos estranhos no velho celeiro. Mateus, Felipe e o pequeno grupo que resolvera ficar para ajudar espalharam lamparinas e posicionaram-se em pontos estratégicos, prontos para qualquer sinal de invasão. O aviso que Tonico trouxera não deixava dúvidas. Os capangas do fazendeiro estavam a caminho, e não seria uma visita amistosa. Mateus andava de um lado a outro, verificando se havia algo mais que pudesse improvisar como defesa. Amontoara alguns sacos de ração e feno para formar uma barreira perto do portão de entrada e reforçara as portas do estábulo onde Esperança e Valente estavam. A égua parecia pressentir o perigo, escavando o chão com as patas e revirando os olhos de tempos em tempos. O potro, protegido ao lado da mãe, relinchava de forma baixa e frágil. Calma, moça, sussurrou Mateus, passando a mão no dorso de Esperança. Não vou deixar ninguém machucar vocês. Felipe, próximo dali, segurava um pedaço de pau grosso, algo que pudesse usar para se defender sem precisar disparar uma arma de fogo a todo instante. Ele mantinha a respiração ofegante, ciente de que a qualquer ruído suspeito teria de reagir. Do lado de fora, Tonico e mais um vizinho corajoso, Geraldo, faziam ronda pelo terreiro. Tinham velhos rifles pendurados no ombro, mas a munição era escassa. A ansiedade pairava no ar, tão densa que parecia palpável. Tomara que eles não sejam muitos, comentou Geraldo, varrendo a escuridão com a vista. Tonico assentiu, engolindo em seco. Mesmo se forem poucos, são violentos. Não vão parar até conseguirem o que querem. As horas avançaram em marcha lenta, e o vento insistia em trazer o som distante de folhas farfalhando e galhos quebrando. A vigília era tensa. A todo instante, alguém erguia a lamparina para verificar um movimento. O gado nos pastos pareceu agitar-se, e os cães da vizinhança, mesmo distantes, latiam de forma ininterrupta. Esse coro de presságios deixava os homens ainda mais alertas. Subitamente, um dos cães perto do curral disparou um latido estridente, diferente dos anteriores. Tonico girou a lamparina nessa direção e viu uma sombra grande correndo entre arbustos. Antes que pudesse gritar qualquer alerta, um estouro soou de forma seca e o lampião em sua mão explodiu numa chuva de vidro, atingido por um disparo. "Cuidado!" berrou Geraldo, abaixando-se e empunhando o rifle. Ao ouvir o tiro, Mateus correu para fora do estábulo, de arma em punho. As labaredas das lamparinas restantes tremeluziam, projetando sombras dançantes nos muros. Fora do alcance direto da luz, vultos se moviam rápido, saltando entre troncos e barris velhos. Tudo aconteceu em questão de segundos. Os invasores surgiram do breu, armados com pedaços de madeira, facões e pelo menos uma espingarda.
Gritavam ameaças, tentando cercar o celeiro por todos os lados. Mateus ergueu a voz, disparando um tiro para o alto na tentativa de espantá-los. "Saiam daqui! Não vão levar estes cavalos!" gritou com toda a força nos pulmões. Mas os atacantes eram determinados, ou estavam sendo pagos para isso. Um deles avançou, balançando um pedaço de corrente grossa na direção de Tonico, que se esquivou por milagre, rolando na terra batida. Geraldo tentou revidar com a coronha do rifle, mas acabou atingido no ombro e caiu para trás. Felipe, pressionado por 2 homens, brandiu seu pedaço de pau com dificuldade, conseguindo afastá-los momentaneamente. A tensão fez seu sangue ferver de adrenalina e, por mais que tremesse de medo, seguiu firme. Enquanto isso, outro invasor aproveitou-se da confusão e correu em direção à porta do celeiro, onde Esperança e Valente estavam enclausurados. Mateus se atirou na frente desse homem, bloqueando o caminho. Trocaram empurrões e, num ímpeto, Mateus levou a melhor, derrubando o agressor no chão. A arma do sujeito, uma faca de lâmina grossa, caiu no chão, mas Mateus não teve tempo de confiscá-la. Um terceiro capanga surgiu pela lateral, desferindo um golpe de bastão que atingiu as costas de Mateus, fazendo-o cambalear. Só não foi atingido mais gravemente porque Tonico apareceu em seu socorro, empunhando um pedaço de madeira. O homem recuou com um rosnado de raiva. A gritaria aumentou conforme os invasores percebiam que a resistência não seria fácil. Mesmo em menor número, Mateus e seu grupo davam tudo de si, e aquela mistura de coragem e desespero criava uma barricada humana ao redor do celeiro. Um dos capangas tentou atear fogo a um feixe de feno no canto do terreiro, mas, por sorte, a chama não se espalhou rapidamente. Foi tempo suficiente para Felipe chutar o fardo de feno longe de construções mais sensíveis, salvando a propriedade de um incêndio certo. O ar ficou tomado por um cheiro ácido de pólvora e fumaça, enquanto o brado dos homens e o relinchar desesperado de Esperança ecoavam noite adentro. A égua batia as patas contra a porta do estábulo, reagindo à ameaça que sentia através do som. Valente gritava do seu jeito ainda frágil, sem entender o caos. A situação só começou a virar quando alguns vizinhos, que antes se mantinham distantes, foram atraídos pelo barulho dos disparos e pela claridade de labaredas no céu escuro. Mesmo temendo retaliações, decidiram correr para ver o que acontecia, trazendo panelas, enxadas e ferramentas nas mãos. Qualquer coisa que pudesse servir de arma improvisada. Apareceram gritando, batendo objetos metálicos, fazendo um barulho assustador. Esse tumulto repentino pegou os agressores de surpresa, que recuaram. A coragem coletiva acabou desbaratando a investida dos capangas. Apesar do alívio momentâneo, a bagunça era generalizada. Alguns invasores corriam em disparada, enquanto outros trocavam ofensas e empurrões na tentativa de escapar. Os vizinhos gritavam sem parar, espalhando-se pelo terreiro. Mateus, machucado, mas ainda de pé, gritava para manter a organização e evitar que alguém fosse ferido à toa. Percebendo que o confronto estava perdido, os homens do fazendeiro começaram a bater em retirada pela trilha que os trouxera até ali. Alguns chegaram a disparar tiros para o alto ou contra o chão, com a intenção de abrir caminho e assustar a multidão improvisada que se formava. Mateus, Felipe e Geraldo jogaram-se ao chão em algumas investidas, sentindo as balas zunindo por perto. Mas, em poucos minutos, todo o bando havia sumido na escuridão, deixando um rastro de estragos. Fardos de feno espalhados, cercas derrubadas, baldes e lamparinas despedaçadas. Ofegante, Mateus se levantou, sentindo uma dor latejante nas costas. Foi até o celeiro e abriu a porta. Esperança estava banhada de suor, os olhos arregalados de tanto pavor, mas sem ferimentos aparentes. Valente se mantinha grudado ao flanco da mãe, tremendo. Mateus suspirou aliviado. Apesar da invasão, mãe e filhote saíram ilesos daquele pesadelo. Felipe chegou mancando, ajudando Geraldo, que tinha um corte no ombro. Tonico, ainda tremendo, tentava tirar com cuidado os cacos de vidro que se espalharam pelo pátio. Alguns vizinhos olhavam ao redor, atordoados, sem acreditar que haviam conseguido afugentar os atacantes. Vocês estavam certos. Eles vieram preparados para destruir tudo,
murmurou uma senhora que segurava um rolo de macarrão, ainda ofegante. Mateus concordou em silêncio. O estrago era grande. As cercas externas tinham sido arrebentadas em alguns pontos. O estábulo quase fora incendiado, e por pouco ninguém morrera. O espaço que já era humilde agora parecia um cenário de batalha, com a terra revirada e pegadas sujas de lama e sangue. Foi então que, ao recolher um balde tombado, Mateus avistou algo cintilando na terra. Inclinou-se e apanhou um pequeno broche, feito de metal lustroso e com detalhes em relevo. Limpou a sujeira com a manga da camisa, reconhecendo o desenho de um brasão gravado ali. Um emblema que já vira em rumores e comentários. O brasão da família do fazendeiro. Não restava dúvida de quem ordenara o ataque. Em meio aos destroços, Mateus encontra um pequeno broche ornamentado, deixado por um dos agressores. O brasão da família do fazendeiro, confirmando sem sombra de dúvida quem ordenou o ataque. Mateus girava o pequeno broche entre os dedos, ainda impressionado com o quanto aquele objeto reluzia apesar do barro seco que grudava em sua superfície. A peça trazia o brasão da família do fazendeiro, uma prova clara de quem tinha ordenado o ataque ao rancho. Mesmo ferido e exausto, ele sentia um misto de revolta e determinação percorrendo as veias. Aquilo era mais que um simples pedaço de metal. Era a confirmação de que, se quisesse salvar Esperança e Valente, teria de expor aquele homem de uma vez por todas. Na mesma manhã em que limpavam a bagunça, um pequeno grupo de vizinhos mais solidários se aproximou para ver se podiam ajudar. Felipe tentava pregar as tábuas soltas nas cercas, enquanto Tonico e Geraldo recolhiam restos de lamparinas, baldes amassados e ferramentas espalhadas pelo terreiro. As marcas da invasão ainda estavam frescas, pedaços de madeira carbonizada, manchas de sangue e pegadas por toda parte. Esperança permanecia inquieta no estábulo, revirando os olhos sempre que ouvia qualquer barulho mais brusco. Valente, por sua vez, parecia assustado, encolhido ao lado da mãe, embora estivesse fisicamente ileso. Mateus, segurando o broche, percebeu que precisava agir com mais firmeza. Tentou, sem sucesso, acionar a pequena delegacia local, mas as autoridades pareciam pouco dispostas a bater de frente com um homem rico e influente. Não há provas suficientes. Podem ter sido outros marginais. As desculpas se sucediam. A situação pedia um plano que fosse além de uma simples queixa formal. Foi então que lembrou das palavras de Dr. Antunes. O veterinário, ao examinar a égua semanas antes, tinha sugerido: documente tudo. Tire fotos, anote datas e eventos. Se o assunto chegar aos jornais ou a instâncias mais altas, talvez consigamos fazer alguma coisa. Aquela lembrança motivou Mateus a tomar coragem. Precisava juntar todos os indícios que pudesse contra o fazendeiro. Talvez, assim, despertasse a atenção de pessoas com poder para agir. No fim da tarde, chamou Felipe, Tonico e Geraldo para uma breve conversa na sombra de uma mangueira ao lado do estábulo. Os três estavam suados e cheios de arranhões, mas dispostos a ouvir. Temos que provar que esse homem maltrata os animais e persegue quem os protege, começou Mateus, mostrando o broche que encontrara. Preciso de testemunhos, de fotos dos locais onde ele esconde ou confina os bichos. Se reunirmos tudo e enviarmos para a imprensa, talvez consigamos pressionar as autoridades. Felipe, ainda com o olho roxo do embate recente, assentiu. Mas como vamos conseguir essas provas? Invadir as terras dele de novo é arriscado. Podemos ser mais cautelosos, sugeriu Tonico, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. A gente vai de noite, em grupo pequeno, com uma máquina fotográfica. Conheço um cantinho no pasto que não é muito vigiado. É, mas não sabemos usar câmera. E quem arrumaria uma? Retrucou Geraldo, franzindo o senho. No entanto, como se o destino respondesse à pergunta, surgiu na estrada uma figura empoeirada carregando uma maleta. Era Mariana, uma jornalista viajante conhecida por publicar matérias sobre injustiças no interior. A chegada dela não foi obra de coincidência. Os boatos de um jovem rancheiro enfrentando um fazendeiro cruel haviam circulado pelas redondezas.
Curiosa e movida por um senso de responsabilidade, ela resolveu ver com os próprios olhos o que acontecia. Assim que se apresentou a Mateus, Mariana demonstrou interesse em registrar tudo. Trazia uma câmera simples, mas funcional, e um gravador de voz. Ouvi histórias preocupantes sobre este lugar e sobre animais sendo tratados de forma desumana. Você poderia me contar tudo, desde o início? Perguntou ela, com um olhar firme. Mateus percebeu que aquela era a chance de romper a barreira do medo. Convidou Mariana a se sentar em um banquinho de madeira nos fundos do rancho, onde lhe relatou cada detalhe. O resgate de Esperança e Valente, o abandono cruel na mata, os ataques noturnos, as cercas derrubadas, o broche incriminador. Ela anotou tudo em um caderno de anotações e, sempre que achava necessário, pedia mais detalhes. Posso ver a égua e o potro? Precisamos de fotos dos ferimentos, de como eles estão hoje. Isso é prova importante, solicitou Mariana. Mateus assentiu, abrindo a porta do estábulo com cuidado. Mariana aproximou-se de Esperança, o bastante para registrar em fotos as marcas profundas que ainda cicatrizavam no pescoço da égua. Registrou também o potro, suas pernas ainda um tanto vacilantes, bem como as condições em que ambos viviam. Apesar de todo o esforço de Mateus para abrigá-los, havia sinais claros de que foram vítimas de maus tratos. É de partir o coração ver como ainda lutam para se manter de pé. Quem quer que tenha feito isso é uma pessoa sem escrúpulos, disse Mariana, com a voz pesarosa. O pior é que, se esse homem colocar as mãos em Esperança de novo, vai vendê-la por uma fortuna. Ela carrega no corpo uma marca de linhagem rara, e o potro é ainda mais valioso. Mesmo assim, não hesitou em deixá-los para morrer quando achou que não valiam o custo, acrescentou Mateus. Mariana suspirou, compadecida com a história. Antes de sair para fazer mais entrevistas, disse: Vou preparar uma matéria e tentar publicá-la no jornal regional. Mas acho que precisaremos de mais evidências. Fotografias do local onde ele confina os animais ou provas de outros casos semelhantes podem ajudar muito. Mateus organizou então uma reunião secreta no rancho, à qual compareceram não mais que meia dúzia de pessoas, aquelas que tinham coragem de se manifestar. Entre elas, um vaqueiro veterano chamado Zé Miguel, que testemunhara casos de cavalos doentes sendo sumariamente descartados pelos capangas do fazendeiro. Ele se dispôs a contar tudo em um depoimento. Outros, mais tímidos, concordaram em assinar uma declaração, desde que seus nomes fossem mantidos em sigilo até a matéria ir ao ar. Era arriscado, mas sabiam que sem esse passo, a crueldade continuaria impune. Na mesma reunião, Felipe e Tonico se voluntariaram para uma ação arriscada. Entrar nas terras do fazendeiro na calada da noite e tirar fotografias de currais lotados, cavalos subnutridos e qualquer outra cena que comprovasse o horror a que os bichos eram submetidos. Mariana emprestou-lhe sua câmera reserva, ensinando rapidamente como manuseá-la. Se conseguirem voltar sãos e salvos, isso pode ser o golpe final para expor tudo, explicou ela, apreensiva. Mateus apoiou a ideia, embora seu coração estivesse pesado. Queria ele mesmo liderar a missão, mas ainda sofria dores no corpo pelos golpes que levara. Precisava ficar no rancho para proteger Esperança e Valente caso houvesse um novo ataque. Ainda assim, deu a Felipe e Tonico um mapa grosseiro que desenhara com base no que vira quando infiltrou-se pela primeira vez no lugar. A mesma noite encontrou Felipe e Tonico seguindo pelo caminho tortuoso que contornava os pastos. Vestiram roupas escuras, levando consigo apenas uma lanterna com proteção para não emitir muita luz, a câmera e a coragem que lhes restava. Atravessaram cercas esburacadas e se espremeram por entre árvores até finalmente avistarem os primeiros galpões. O cheiro fétido de esterco e podridão era ainda mais forte ali. Com as mãos trêmulas, Felipe ajustou a câmera conforme Mariana lhe ensinara. Tirou fotos de cavalos tão magros que suas costelas apareciam, de gado dividido em espaços minúsculos, atolado em lama e sujeira. Lá e cá, viram capatazes cochilando em meio à escuridão, garrafas vazias a seus pés. Num determinado instante, um cão de guarda começou a latir, farejando a presença dos intrusos.
Felipe e Tonico se jogaram atrás de um monte de entulho, prendendo a respiração. Uma lanterna balançou na mão de um funcionário que, alarmado pelos latidos, rondou os currais. Depois de alguns minutos tensos, o homem se distraiu e voltou para dentro de um barraco. O cão, sem confirmação de nada concreto, parou de latir. Felipe e Tonico aproveitaram a deixa e escaparam, sem antes fotografar mais alguns ângulos do lugar. Quando retornaram ao rancho, já perto do amanhecer, estavam exaustos, mas com o cartão de memória repleto de imagens que poderiam desmascarar o fazendeiro. Mariana, que passara a noite em claro organizando depoimentos, juntou-se a eles para conferir o material. O cansaço transformou-se em empolgação ao ver as evidências nítidas no visor da câmera. Agora, havia mais do que relatos e boatos. Havia documentos, provas visuais, testemunhas dispostas a falar. O fazendeiro poderia até tentar subornar certas autoridades, mas, se a repercussão fosse grande, seria difícil varrer tudo para debaixo do tapete. A sensação de esperança pairou sobre o rancho, embora a tensão estivesse longe de acabar. Sabiam que cada passo exigiria cautela, pois os capangas do homem eram cruéis e, ao menor sinal de perigo, agiriam para silenciar quem quer que fosse. Nesse clima de expectativa e temor, Mariana se despediu do grupo, levando consigo anotações e cópias de fotos para tentar enviar a um jornal regional. Mateus, Felipe e os demais se entreolharam, cientes de que a qualquer momento o fazendeiro poderia tentar contra-atacar. Precisavam estar prontos para defender Esperança e Valente mais uma vez, ou até mesmo para fugir, se fosse impossível resistir. E foi então que, enquanto tomavam um breve café numa banca improvisada, um vizinho surgiu correndo pelo quintal, o rosto afogueado pelo medo. Entre arfadas, anunciou a notícia que gelou os ossos de todos. Gente, acabei de ver um grupo de homens vasculhando as estradas perto do rancho do Mateus. Eles estão perguntando de uma égua e de um potro tão com cara de poucos amigos. As palavras do vizinho caíram como pedras sobre o quintal, deixando todos em alerta. Mateus sentiu o coração disparar. Se homens circulavam pelas estradas fazendo perguntas sobre Esperança e Valente, significava que o tempo para agir estava se esgotando. Felipe, que estava ao lado de Mateus, olhou para ele com expressão de urgência, já adivinhando o que o primo iria propor. A decisão veio quase imediatamente. Mateus chamou o grupo para perto do estábulo, onde Esperança e o potro aguardavam. A égua parecia ainda mais inquieta nos últimos dias, como se pressentisse que novos perigos se aproximavam. O potro a seguia de perto, com olhar desconfiado para tudo ao redor. Foi observando os relinchos baixos de Esperança que Mateus falou, segurando o cabresto dela. Tenho um amigo que mora numa propriedade mais afastada, do outro lado da serra. Lá há pastos escondidos, floresta densa. Podemos deixar Esperança e Valente protegidos por um tempo, até essa confusão acalmar. Houve reações diversas ao anúncio. Alguns achavam arriscado mover os cavalos naquela altura, mas Mateus argumentou que não havia escolha. Com os capangas rondando, mais cedo ou mais tarde chegariam ao rancho e aí não haveria escapatória. Então, com o apoio de Felipe e Tonico, ele organizou uma fuga discreta. O plano era sair antes do amanhecer, mas os olheiros do fazendeiro poderiam aparecer a qualquer momento, então não podiam esperar muito. Empacotaram um pouco de feno e ração, mais o essencial para a viagem, e enrolaram tudo em panos para não fazer barulho com latas ou baldes. Esperança e Valente foram acomodados de modo a minimizar o ruído de seus cascos. O potro, frágil, parecia vacilar a cada passo, mas Felipe amparava seu flanco. Os demais ficariam no rancho, fingindo normalidade e prontos para despistar qualquer visita suspeita. Ainda na madrugada, sob um céu cheio de estrelas opacas, os 2 cavalos e 3 homens deixaram o terreno de Mateus por uma rota secundária. O vento frio cortava o rosto, e o silêncio do caminho contrastava com a tensão que carregavam. A estrada de terra, praticamente invisível naquele breu, serpenteava por entre colinas e campos de vegetação densa. Se tudo corresse bem, chegariam a um desvio que levava à encosta mais rochosa, onde ficava um velho atalho que evitaria os pontos de fiscalização.
Mateus guiava a Esperança com cuidado, sussurrando para que ela não se assustasse. A égua parecesse entender a seriedade da situação, pisando suavemente e mantendo o potro por perto. Enquanto isso, Felipe seguia atrás, atento a qualquer ruído que denunciasse movimento humano. Tonico, na retaguarda, carregava um pequeno lampião coberto com um tecido para que a luz não se espalhasse demais. Por um tempo, tudo correu tranquilamente, mas então ouviram vozes ao longe, acompanhadas de latidos de cães. Mateus fez sinal para apagarem de vez a lamparina. À medida que se aproximavam de uma curva coberta de árvores, as vozes tornaram-se mais audíveis. Eram gritos imperativos, possivelmente de homens com lanternas que checavam cada beira de estrada. O trio se lançou às sombras, deslizando para dentro de um matagal que margeava a via. Felipe pôs a mão no focinho de Valente, tentando impedir que o potro emitisse qualquer som. Esperança, com as orelhas em alerta, respirava forte, mas não relinchou. As vozes e os latidos se avolumaram, como se um grupo estivesse vasculhando o lugar em busca de pistas. Mateus sentiu o coração na garganta quando um feixe de luz passou entre os galhos a poucos metros deles. Deu para ver com nitidez a bota de um homem pisando no cascalho, seguido por outro que sacudia uma tocha improvisada. Felizmente, os cães pareciam ocupados cheirando o chão mais adiante, sem farejar Mateus e os cavalos. Quando os passos foram se distanciando, o trio manteve-se imóvel por mais alguns instantes, até ter certeza de que o perigo imediato passara. Com a adrenalina correndo nas veias, voltaram a caminhar, seguindo um atalho que subia um trecho pedregoso do terreno. Era crucial não deixar rastros. Felipe e Tonico usavam ramos de folhas secas para apagar as pegadas mais visíveis que os cascos e botas deixavam na lama. A noite parecia cada vez mais gelada, e os músculos de Mateus doíam de tanto segurar a égua e manter a tensão dos sentidos. Eles prosseguiram até que a primeira claridade do dia começou a pincelar o céu de tons alaranjados. Enfim, avistaram uma antiga cerca de arame farpado, meio derrubada, que separava as terras habituais de um corredor natural rodeado de árvores robustas. Era o caminho para o rancho do amigo de Mateus. Quase conseguiram relaxar, mas antes mesmo de soltarem um suspiro de alívio, escutaram o galope apressado de cavalos vindos de um ponto ao longe, talvez da estrada principal. Aquilo não era bom sinal. Eles podem ter descoberto onde estamos, arriscou Tonico, a voz carregada de preocupação. Mateus cerrou os dentes. Atravessar esse corredor é nossa chance. Se nos virem aqui, será tarde para se esconder. Vamos com tudo. Com as pernas trêmulas de cansaço, Esperança avançou no ritmo que Mateus impunha, enquanto Valente tentava acompanhá-la. Ainda que fraco, o potro demonstrava um tipo de determinação que comovia quem o observasse. Parecia refletir a coragem que o próprio Mateus tinha. O trio apertou o passo, correndo entre as árvores numa estreita faixa de terra úmida, alheios a qualquer galho ou arbusto que lhes arranhasse a pele. Não demorou para que passos pesados e relinchos adversos se aproximassem. Mateus olhou para trás e, para seu desespero, viu um grupo de homens montados, surgindo como fantasmas no topo de um barranco. Eram 4, talvez 5, armados e certamente empenhados em recuperar a propriedade de seu patrão. Começaram a descer o declive sem hesitar. Felipe e Tonico quase se entreolharam, mas não havia tempo para trocar palavras. Dispararam na frente, enquanto Mateus tentava manter Esperança perto. O cavalo de Tonico, assustado, pisou em falso numa rocha escorregadia, mas, com sorte, não foi ao chão. Conseguiram recuperar o equilíbrio e prosseguir, embora perdessem alguns segundos valiosos, o que deu margem para que os perseguidores encurtassem a distância. O corredor de terra adiante era coberto de folhas mortas, formando um túnel natural de vegetação. Os raios de sol da manhã se filtravam pelos galhos, iluminando o chão em faixas finas. Mateus lançou um olhar rápido a Felipe, como se quisesse garantir que eles não parassem. Já ouviam gritos vindos dos capangas, exigindo que parassem e devolvessem os cavalos. Era claro que, se fossem capturados, a sorte deles estaria selada.
Um estampido ecoou pelo corredor e uma lasca de árvore voou a poucos metros de Mateus. Alguém atirara contra eles. Esperança relinchou alto. O potro soltou um berro apavorado. Mateus se abaixou por instinto, tentando proteger a nuca, e incitou a égua a acelerar. Sentia o peso da adrenalina pulsar nas têmporas, a visão quase turva de tanto estresse. Forçaram uma corrida louca pela trilha, ultrapassando troncos tombados e raízes expostas. Felipe e Tonico se concentravam em abrir caminho, chutando galhos que pudessem atrapalhar. Aqui e ali, a vegetação adensava, e o barulho de cascos reverberava pelas copas das árvores. Assim, num rasgo de sorte, chegaram à entrada de uma região mais plana, onde o terreno se abria, permitindo uma breve visibilidade maior. "Tá logo ali, o desvio para o rancho do Jorge", exclamou Mateus, lembrando que faltava pouco para alcançarem uma área onde poderiam se esconder nos pastos. Porém, a batida dos perseguidores não ficava para trás. Pelo contrário, o som de cavalos aumentando sugeria que estavam mais rápidos. Numa tentativa desesperada de ganhar tempo, Tonico saltou de sua montaria, entregou as rédeas a Felipe e sacou o rifle que trazia às costas. Virou-se de supetão e apontou para o chão, disparando para levantar poeira e folhas secas. O estrondo resultou num baque intenso que ecoou pelo bosque, fazendo pelo menos um dos capangas puxar as rédeas e parar por alguns segundos. Mateus aproveitou a distração e, sem hesitar, avançou em disparada com Esperança e Valente, esperando que Tonico conseguisse se juntar a eles logo depois. A curta vantagem conquistada permitiu que Mateus, Felipe e os 2 cavalos entrassem por uma porteira de tábuas soltas no limite do rancho amigo. Não havia tempo para cumprimentos ou explicações. Seguiram direto para os fundos, onde uma cerca mais alta delineava uma área de pasto ladeada por mata fechada. O amigo de Mateus, avisado por boatos, abriu passagem, orientando-os a enfiar Esperança e Valente num redil improvisado atrás de um galpão de ferramentas, fora da vista principal. Enquanto Felipe e Mateus acomodavam os cavalos, Tonico surgiu esbaforido, carregando o rifle e o suor escorrendo pela testa. Ele usara os últimos cartuchos para dificultar a perseguição, mas sabia que não tinham muito tempo antes que o bando chegasse. O tal Jorge, proprietário do local, trancou o portão de madeira e correu para acender um lampião dentro do galpão, acenando para que todos se escondessem ali. Era um lugar escuro, cheio de ferramentas penduradas e sacos de grãos, mas ofereceria proteção momentânea. Mateus respirou com força, tentando acalmar o peito. Verificou rapidamente a situação de Esperança e do potro. Estavam abalados, os músculos tremendo de tanto esforço, mas pareciam sem ferimentos graves. Apenas alguns arranhões. A mesma sorte não se aplicava a Mateus e Tonico, cheios de rasgos na roupa e sujos de lama. Porém, o pior fora evitado. Por um triz não tinham sido capturados. Jorge saiu por um instante e voltou para avisar em tom urgente. "O fazendeiro em pessoa está furioso. Disseram que ele mesmo vem atrás dos cavalos. Fiquem em silêncio. Vou tentar despistar quem aparecer." Mateus ouviu as palavras de Jorge e sentiu o frio na espinha. O fazendeiro vinha pessoalmente, decidido a recuperar o que considerava dele. Mateus ainda sentia o corpo trêmulo enquanto se escondia com Felipe, Tonico e os cavalos atrás do galpão de ferramentas. O aviso de Jorge, sobre o fazendeiro vir pessoalmente, fazia seu coração bater num ritmo enlouquecido. Pela fresta entre 2 tábuas, via apenas uma nesga do pátio, onde o amigo tentava manter a aparência de normalidade. O dia estava quente e sem vento, de modo que o único som que chegava até eles era o bater das ferramentas que Jorge mexia de propósito, como se estivesse concentrado em concertos banais. Os minutos se arrastaram. O suor escorria pelo rosto de Mateus. Suas pernas doíam da corrida frenética das últimas horas, mas tinha de continuar em silêncio. Esperança, por sorte, se mantinha imóvel, embora inquieta. O tremor que percorria seu flanco deixava claro seu estado de alerta. Valente, juntinho da mãe, roçava o focinho no ombro dela, como se buscasse conforto. De repente,
ouviu-se barulho de cascos no pátio, seguido de vozes que soavam tão duras quanto o estalar de um chicote. Um homem bradou um cumprimento seco, exigindo que Jorge aparecesse. Mateus conhecia aquele tom de voz. No fundo, já imaginava quem estava ali, mas ver seu palpite confirmado fez um arrepio percorrer-lhe a espinha. Boa tarde, seu Jorge. Desculpe chegar sem aviso, disse uma voz grave, levemente rouca. Recebi informação de que há forasteiros por aqui, e também uns animais que me pertencem. Sem precisar olhar, Mateus reconheceu o fazendeiro. Tinha ouvido histórias sobre ele. Homem alto, cavanhaque grisalho, sempre com uma expressão de poucos amigos. Às vezes, pior que a agressividade física era a segurança cínica com que falava, como se o mundo fosse seu. Dentro do galpão, Tonico ficou pálido ao ouvir aquela frase seca. Felipe arregalou os olhos. Sabiam que, se o fazendeiro descobrisse o esconderijo, estariam em apuros. Pelo que sei, nenhum animal aqui é do senhor. Este rancho é modesto, mas o gado e os cavalos pertencem à minha família há anos, respondeu Jorge, tentando demonstrar calma. Mateus o imaginou com a postura firme, braços cruzados, encarando o homem sem recuar. Tem certeza, seu Jorge? Disseram que o rapaz que anda com 2 cavalos ariscos estava vindo para cá. Um deles, uma égua castanha com um potro ainda frágil, rebateu o fazendeiro, dando ênfase às últimas palavras. Esses animais têm marca de ferro antiga. São meus. Foram roubados. Mateus precisou respirar fundo para não sair correndo e responder de imediato. Chamar Esperança de roubada era um ultraje, considerando tudo que ele presenciara. A seu lado, Tonico segurava o rifle contra o corpo, esperando o pior. Felipe mantinha as mãos firmes na cerca de madeira, pronto para abrir passagem e soltar a égua se fosse necessário. Jorge soltou uma risada curta que transparecia certa ironia. Não vi nem rapaz, nem égua, nem potro. Posso mostrar o terreno. Tenho só uns poucos bois e umas mulas velhas. O senhor pode checar e tirar a prova. A proposta surpreendeu Mateus. O amigo estava arriscando deixá-los encurralados caso a busca avançasse para aquela área do galpão. Ainda assim, era a melhor forma de ganhar tempo e parecer inocente. Meu capataz e eu vamos dar uma olhada. Se encontrar alguma coisa, espero que não haja resistência, advertiu o fazendeiro com um tique de raiva na voz. Eles se afastaram, e Mateus ouviu botas pisando com força no chão de terra. A tensão agora vinha do risco de uma inspeção completa. O barulho de passos chegou a aproximar-se da lateral do galpão, parando a poucos metros de onde Mateus e os outros se espremiam atrás das ferramentas. O coração do rapaz quase parou de bater quando uma sombra surgiu no vão entre as pranchas de madeira, bloqueando por um segundo a claridade do sol. Vê alguma coisa aí, Zé Raimundo? Gritou o fazendeiro para o capataz. Só um monte de tralha, patrão. Umas enxadas, sacos de semente. Parece tudo normal, respondeu a voz desconhecida. Mateus e os demais trocaram olhares silenciosos de alívio. Podiam ouvir Jorge tagarelando mais adiante, guiando o fazendeiro e seu homem para os currais, tentando distraí-los com informações sobre a saúde do gado. Houve uma pausa em que os visitantes examinaram cada canto, mas não acharam indícios de Esperança e Valente. Foi então que um novo ruído despertou a atenção de todos. Ao longe, outro grupo de cavaleiros se aproximava, entrando no terreno. Ao escutarem vozes adicionais, Mateus ficou confuso. Não pareciam pertencer aos capangas. Em questão de instantes, surgiu na área comum do pátio uma pequena comitiva de uniformes simples, mas bem distintos. Eram autoridades locais, acompanhadas de 2 homens que Mateus reconheceu de vista. Um era o Dr. Antunes, o veterinário, e o outro, um representante do órgão municipal de agricultura. A surpresa silenciou o fazendeiro, que manteve o semblante duro enquanto os recém-chegados desciam de seus cavalos. Dr. Antunes carregava uma pasta de documentos debaixo do braço, e o outro homem segurava um bloco de anotações. Provavelmente haviam recebido a denúncia formal ou, quem sabe,
as fotos que Mariana colhera. De toda forma, ali estavam, no meio da propriedade de Jorge, e o fazendeiro não tinha mais a mesma liberdade para agir com violência. Boa tarde a todos, começou o representante, com a postura séria. Temos algumas queixas sobre animais em situação de maus tratos na região. Recebemos relatos e provas fotográficas muito graves. Precisamos da colaboração de todos aqui. O fazendeiro deu um sorriso forçado. Pois não. Fico feliz que estejam investigando. Mas não tenho nada a ver com isso, podem ter certeza. Aliás, eu mesmo estou à procura de uma égua e um potro roubados do meu rebanho. Vou agradecer qualquer ajuda para recuperá-los. Dr. Antunes pigarreou, revirando alguns papéis. Se puder me mostrar os documentos que comprovam a posse desses animais e também explicar por que alguns cavalos de sua propriedade foram vistos em péssimo estado, com costelas aparentes e feridas sem tratamento. O silêncio pesou no ar. Alguns dos capangas do fazendeiro trocaram olhares nervosos, sem saber como reagir à presença oficial. O fazendeiro cerrou os punhos, tentou manter a calma, mas seu cavanhaque tremia de raiva. Parecia perceber que a situação estava longe de seu controle habitual. Antes que pudesse responder, um dos policiais que acompanhava o grupo perguntou: "Onde está o rapaz que supostamente teria roubado a égua? Gostaria de ouvi-lo." Mateus decidiu que era a hora de aparecer. Não fazia mais sentido se esconder, não com a chance de pôr o fazendeiro contra a parede de forma legal e definitiva. Deu um sinal para Felipe e Tonico, que assentiram, e então abriu a porta do galpão com firmeza, saindo sob os olhares atônitos de todos. Deu 2 passos no pátio, sentindo o sol quente bater em sua testa. O fazendeiro estreitou os olhos, avançando um passo como quem acha que está prestes a intimidar o oponente. "Então é você. Finalmente se mostra." Mas havia mais gente ali, mais testemunhas do que ele podia manipular. Dr. Antunes lançou um rápido aceno para Mateus, encorajando-o a falar. Mateus mostrou o cabresto de esperança erguendo o objeto. "Não roubei animal algum. Encontrei a égua e o potro amarrados para morrer, abandonados na mata. Tratei dos ferimentos, salvei a vida deles." O fazendeiro bufou. "Que história fiada. Eles são meus, devia ter me devolvido." Nesse instante, Tonico e Felipe também apareceram, trazendo algumas das fotos que Mariana tirara. Imagens de cavalos subnutridos e feridos, do curral imundo no qual Mateus se esgueirara dias antes. Aquilo atraiu a atenção dos representantes municipais e do próprio policial. Um murmúrio de indignação começou a se formar entre os presentes. "Aqui estão provas de como o senhor cuida de seus animais. É por isso que ninguém devolve égua nenhuma. O senhor é cruel e irresponsável", rebateu Felipe, a voz tremendo de adrenalina. O fazendeiro, com o rosto vermelho, apertou a arma que trazia na cintura, mas conteve o ímpeto de usá-la. Afinal, estava rodeado de testemunhas oficiais. Dr. Antunes interviu com firmeza, mostrando alguns relatórios veterinários que confirmavam os maus tratos. Outros moradores, movidos pela presença dos oficiais, passaram a relatar incidentes anteriores de animais desaparecidos ou encontrados em situações terríveis nas redondezas. Parecia que, de repente, se abria uma comporta de histórias, tornando insustentável negar a realidade. O fazendeiro retrucou, tentando desqualificar as evidências, dizendo que tudo não passava de mentiras para prejudicá-lo. Mas a avalanche de depoimentos e provas tornava sua posição cada vez mais frágil. Um dos oficiais o encarou friamente. "Teremos de investigar formalmente suas instalações e ouvir mais testemunhas. Se resistir, podemos tomar medidas imediatas." A tensão eletrizou o ar, pois ninguém duvidava de que aquele homem poderia reagir com violência. No entanto, até seus próprios capangas estavam intimidados pelos uniformes e documentos exibidos. Percebendo-se acuado, o fazendeiro recuou alguns passos, esbarrando no braço de um de seus empregados. Em seu olhar havia ódio e descrença. "Isso é uma armação. Só estão fazendo barulho porque querem pôr as mãos em meus bens", vociferou. "Mas não se enganem. Se eu cair, levo todo mundo comigo." Com a ameaça pairando no ar, um dos policiais se aproximou dele, firme,
enquanto o Dr. Antunes e o representante municipal trocavam olhares cheios de preocupação. A verdade é que, por ora, o fazendeiro não tinha escolha senão desistir de levar Esperança e Valente na marra. Ele suspirou de raiva, mas nada pôde fazer, rodeado pelos olhares atentos e pelas provas que surgiam a cada instante. Com as autoridades presentes, o fazendeiro foi forçado a recuar, mas deixou claro que, se fosse derrubado, levaria todos com ele. A tensão ainda pairava no ar mesmo depois que as autoridades e o fazendeiro deixaram o rancho de Jorge. Embora houvesse um alívio pelo fato de o homem ter sido obrigado a recuar temporariamente, ninguém nutria a ilusão de que o problema estava resolvido. Mateus e os outros sabiam que haveria ainda mais retaliações, especialmente agora que existiam provas contundentes sobre os maus tratos aos animais e ameaças contra quem ousasse proteger Esperança e Valente. Aquela disputa estava longe de acabar, mas havia um fio de esperança. A lei, antes indiferente, começava a dar sinais de envolvimento. Naquele fim de tarde, o calor diminuía e o vento soprava os galhos retorcidos das árvores, espalhando folhas secas pelo pátio. Jorge oferecera um canto no estábulo para abrigar Esperança e seu potro. Ainda com o corpo dolorido e marcas da longa fuga, Mateus se aproximou da égua para conferir se ela estava bem. As feridas antigas que o veterinário tratara finalmente pareciam cicatrizar sem risco de infecção. O olhar de Esperança era de cansaço, mas também de alívio. Já Valente, inquieto com tantas mudanças, respirava alto, buscando o calor da mãe. Felipe e Tonico retiravam sacos de ração do galpão, organizando o improvisado que serviria de abrigo até a próxima decisão. Conversavam baixo, debatendo se deviam voltar ao rancho de Mateus ou permanecer ali. Todos temiam que os capangas do fazendeiro retornassem para cumprir a promessa de vingança. Enquanto isso, Dr. Antunes, que resolvera ficar por mais um tempo, caso precisassem de auxílio médico, tentava checar os sinais vitais de Valente. Ele anotava em uma caderneta detalhes sobre a respiração e o nível de estresse do potro. A certa altura, o veterinário chamou Mateus de lado, a expressão tensa. Temos um problema. Seu rancho está numa rota muito exposta. Se houver um novo ataque, vocês não vão conseguir impedir que levem a égua e o potro à força. Já vimos do que eles são capazes. Mateus, encarando o chão de terra, concordou em silêncio. O futuro de Esperança e Valente estava por um fio. Embora as autoridades tivessem começado a apurar o caso, aquele fazendeiro ainda tinha contatos, dinheiro e poder para continuar a intimidação. Por outro lado, prosseguiu o veterinário, se o caso ganhar visibilidade, talvez a pressão da imprensa e da comunidade faça com que o fazendeiro não ouse mais agir tão abertamente. O olhar de Mateus se iluminou ao lembrar de Mariana, a jornalista que recolhera provas e depoimentos. As fotos do curral insalubre já circulavam pelos vilarejos vizinhos, causando choque e revolta. Com sorte, aquele escândalo chegaria à capital, e o fazendeiro teria de prestar contas. Ainda assim, podia levar tempo, e ele não podia arriscar o bem-estar de Esperança e Valente até lá. Foi Felipe quem primeiro mencionou a possibilidade de deixar os cavalos livres em uma região de reserva mais afastada. Eles podem sobreviver em bando por conta própria, longe de gente sem escrúpulos. Tem comida, água em riachos, abrigo natural entre as serras. A gente pode levar provisões iniciais. Mateus sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Ele criara laços com a égua e o potro. Ver a amizade de ambos florescer e recuperá-los da beira da morte despertara um carinho profundo. Mas a realidade se impunha. Bastava um vacilo para que o fazendeiro os recapturasse, possivelmente de modo mais cruel. Tonico acrescentou: não é a primeira vez que ouço essa ideia. Lá pelas bandas do norte, há cavalos selvagens vivendo em harmonia com a natureza. Se Esperança se adaptar, Valente vai segui-la. Apesar de receoso, Mateus ponderou. Sabia que, enquanto os mantivesse próximos, eles estariam sob constante ameaça. A perspectiva de libertá-los, ainda que o partisse por dentro, começava a se desenhar como a escolha mais segura.
decidiu que a liberdade podia ser a maior proteção que lhes daria. Na manhã seguinte, um murmúrio atravessou o povoado. O fazendeiro fora intimado a comparecer diante de um oficial de justiça, com base nas provas de maus tratos e nas recentes ameaças. Algumas testemunhas, encorajadas pelos acontecimentos recentes, apareceram para relatar o sumiço de animais e relinchos na calada da noite, confirmando que o caso era maior do que se supunha. Isso ofereceu a Mateus um momento para pensar com um pouco mais de calma nos rumos de Esperança e Valente. Junto de Felipe e Tonico, chamou o Dr. Antunes e Jorge para uma conversa decisiva. A reunião ocorreu na varanda do rancho, com a brisa da manhã soprando a poeira do chão e afastando o calor que logo viria. Vou levar Esperança e Valente para bem longe, numa região de mata e campos que pertence a uma reserva. Sei de um caminho que passa por montanhas e rios, um lugar onde eles podem viver sem serem perturbados, disse Mateus, com a voz embargada de emoção. Preciso de ajuda para conduzi-los até lá. Felipe olhou para o primo. Você tem certeza disso? Vai abrir mão deles depois de tudo? Mateus respirou fundo. Não estou abrindo mão, estou salvando. Se eu os mantiver perto de mim, posso acabar sentenciando-os a um destino cruel. É o jeito mais honesto de proteger a vida dos dois. Houve silêncio. Então, Dr. Antunes concordou com a cabeça, lacrimejando discretamente. Entendia bem o vínculo que as pessoas desenvolvem com animais sob seus cuidados, mas compreendia ainda mais a importância de não permitir que o ciclo de violência continuasse. No dia marcado para a partida, uma pequena comitiva se formou. Mateus, Felipe, Tonico e mais 2 moradores que se dispuseram a ajudar. Montaram uma carroça com suprimentos, remédios e feno e prenderam-na a 2 cavalos fortes. Esperança, já mais tranquila das feridas, seguiu a passos lentos, e Valente, embora curioso com o ambiente, exibia um vigor crescente. Parecia ter herdado o espírito de sobrevivência da mãe. A viagem duraria boa parte do dia. O sol nascera forte, o que obrigava a paradas frequentes para que os animais bebessem água e descansassem. Cruzaram rios rasos, subiram trilhas íngremes e passaram por um trecho de floresta densa, onde os pássaros cantavam em meio à folhagem. Cada vez que Mateus olhava para Esperança, recordava a primeira vez que a vira, amarrada e à beira da morte. A égua agora pisava o chão com firmeza, como se tivesse reencontrado sua dignidade. Já na metade da tarde, chegaram a uma encosta alta, de onde se descortinava um vale amplo de vegetação preservada. Os raios solares dançavam nas copas das árvores, desenhando sombras em movimento. O vento era fresco, anunciando que, à noite, a temperatura cairia bastante. Ali, Mateus avistou a entrada da área de reserva de que tanto falara. Emocionou-se ao perceber que, logo à frente, Esperança e Valente teriam a chance de serem apenas cavalos livres, sem correntes, sem cercas, sem chicotes ou munições apontadas contra eles. Numa clareira verde, ele parou a carroça e fez sinal para os companheiros de jornada também pararem. Desceu, desamarrou o cabresto de Esperança e retirou o que restava das proteções do potro. Por um instante sentiu os olhos marejados, sem saber muito bem o que dizer ou fazer. Afinal, soltar um animal com quem criara laços não era apenas um ato de desapego, mas de amor genuíno. Calma, moça, sussurrou, acariciando o pescoço de Esperança. Ela o olhou por um instante, as narinas se abrindo para sentir o novo ar, e então voltou-se para Valente. O potro, confuso, olhou para Mateus como se quisesse alguma confirmação de que aquele era o passo certo. Mateus se afastou uns metros, engolindo em seco. Num último gesto de despedida, estendeu a palma da mão para a Esperança, que aproximou o focinho e soprou suavemente, como fizera no começo, quando ainda temia o toque humano. Depois, a égua relinchou baixo e deu os primeiros passos em direção ao descampado. O potro a seguiu, trotando de leve, quase como uma dança de liberdade. Em questão de minutos, ambos se afastaram,
sumindo entre pequenas elevações cobertas de mato nativo. Felipe e Tonico, que acompanhavam a cena, sentiram um nó na garganta. Nenhum deles disse nada por um tempo. Era como se entendessem que, naquele silêncio, se encerrava um ciclo e nascia outro. O vento balançava a relva e só se ouviam cantos de pássaros espalhados pelo vale. Mateus esfregou o rosto, enxugando uma lágrima teimosa. Espero que eles consigam viver sem ter de se preocupar com laços, correntes ou crueldade, disse enfim. Eles merecem isso. A noite aproximava o horizonte de tons avermelhados quando o grupo decidiu iniciar o caminho de volta. Havia ainda questões pendentes, testemunhos a serem dados, processos a serem levados adiante contra o fazendeiro. Mas, por ora, a sensação era de dever cumprido. Salvando Esperança e Valente, Mateus salvara também algo dentro de si, a fé de que a bondade poderia vencer até as piores adversidades. Enquanto se acomodavam novamente para partir, Felipe, com olhos úmidos, lembrou-se de uma frase que certo viajante contara um dia, sobre a coragem necessária para enfrentar grandes injustiças. Mateus abriu um leve sorriso ao recordá-la. Era quase um ensinamento que resumiria toda aquela jornada. Respirou fundo, enxergou ao longe dois vultos galopando livres e murmurou baixinho, como se falasse ao vento. É preciso ter coragem para enfrentar a tirania, mas é preciso ainda mais para libertar quem se ama no momento certo.